Olá, tudo bem? Eu sou Samuel Coman, cirurgião plástico, e viemos aqui hoje para conversar um pouco a respeito de prótese mamária. A cirurgia de prótese mamária é uma cirurgia que tem sido muito evidenciada e muito pedida. Pode ser simplesmente a colocação de um implante mamário para aumento da mama ou a colocação de uma prótese mamária para preencher aquele tecido que já não tem mais. A cirurgia de prótese mamária ela pode ser feita de diversas formas, existem diversas técnicas, mas também existem as indicações para que a gente possa usar cada técnica. É importante que nós avaliemos a paciente não só a queda da mama, a ptose da mama, o tamanho da mama, mas a característica da pele, a característica do tecido de cobertura da mama, que é a gordura, e a própria mama. Após nós fazermos essa avaliação, nós vamos fazer as medidas no tórax da paciente para saber qual o tamanho de prótese que essa paciente pode comportar. E isso segundo ainda a sua altura, o seu peso e toda a sua estrutura. Eu uso então um paquímetro para medir a base da mama. A gente mede a base da mama. Usamos então a régua para tirarmos as medidas e da simetria da mama. E daí nós vamos, a partir desses aspectos, poder indicar se essa prótese ela deverá ser uma prótese que a gente vai colocar ela num plano subfacial, ou seja, atrás de uma película que recobre o músculo, ou se nós vamos colocar essa prótese parcialmente atrás do músculo. Essas são as duas maneiras que se colocam prótese de mama hoje. Então, os pacientes me perguntam também, qual é a indicação de eu colocar essa prótese atrás do músculo, doutor? A colocação da prótese atrás do músculo, ela é bem precisa. Aquelas pacientes, então, que são muito magras, que têm um tecido de cobertura muito pequeno, ou ainda que desejarem colocarem um implante de maior volume e que não fique tão aparente, elas já vão ter indicação de colocar essa prótese submuscular. A prótese subfacial fica reservada para aquelas pacientes que têm uma boa cobertura de mama, que têm uma boa cobertura cutânea, onde a gente também opta por colocar uma prótese mais próxima do tamanho ideal. Segundo essas medidas, nós vamos por uma tabela que o fabricante nos fornece e vamos junto com a paciente poder escolher uma prótese que fique mais parecida com aquilo que ela deseja. Então, o que varia? Nós escolhemos então a partir daqui o diâmetro máximo que nós podemos colocar o implante segundo aquilo que a paciente deseja. Ela nos pede uma mama que seja uma mama mais natural, um formato mais parecido com uma gota, ou uma mama que seja mais redondinha, mais cheia. Dentre as mamas redondas nós temos aquelas que são de um perfil alto, né? Que elas são mais naturais, e aquelas próteses que são de um perfil super alto ou extra alto. Nós trabalhamos aqui com 5 fabricantes de prótese. Cada fabricante oferece uma tabela diferenciada. Conforme o tórax da paciente, conforme as medidas e conforme o que ela nos pede, nós podemos estar indicando um determinado tipo de implante. Como eu trabalho com 5 implantes, geralmente eu faço a indicação de 1 ou 2 fabricantes, dependendo do caso, né? Em termos de numeração, nós também na primeira consulta costumamos negociar com a paciente uma variação de numeração. Eu sempre digo para a paciente, agora com essas informações você vai pensar sobre o assunto e você pode retornar tirando as dúvidas e vendo se você vai, além de querer saber o tamanho do diâmetro e o que cabe em você, se você quer mais projeção, menos projeção, se é mais natural ou não, e daí nós fechamos e realmente fazemos o diagnóstico e conseguimos indicar a cirurgia que nos pareça mais ideal para a paciente. Porque eu sempre falo que a cirurgia que se pareça mais ideal para a paciente, porque até hoje não existe ideal em prótese de mama. Se existisse ideal, nós teríamos somente um fabricante e teríamos somente uma forma de operar essa paciente. Isso não é verdade. Por quê? Você é diferente, o seu tecido é diferente, seu tórax é diferente, as mamas são diferentes entre si, o técnico é diferente e a técnica que a gente usa é diferente. Então nós podemos chegar a resultados bons com diversas técnicas, com diversos tipos de implante, mas sempre obedecendo e vendo o que você deseja. Conforme nós vamos trabalhando e vamos usando as técnicas, nós já sabemos o que vai dar de resultado. O silicone, ele é sempre um gel coesivo de silicone. O silicone não é líquido, né? Ele é gelatinoso,
E portanto, as pacientes também perguntam: doutor, e se essa prótese romper lá dentro de mim? Se essa prótese romper, ela vai ficar no lugar onde ela está, ela vai ficar contida, ela vai ficar encapsulada. Você faz uma cirurgia e remove esse implante caso haja ruptura. Já aproveitando para falar os casos de prótese de mama, então, as próteses hoje, todas elas têm uma garantia vitalícia do implante, é garantia vitalícia do implante, não é garantia vitalícia da sua cirurgia. Porque depende de como você envelhecer, você poderá ter uma cirurgia com melhor manutenção ou não. O nosso envelhecimento, só para lembrar, ele pode ser um envelhecimento saudável ou patológico. Sugiro a todas as minhas pacientes que cuidem da sua saúde como um todo, do seu território biológico, para que elas tenham tanto um pós-operatório melhor, com boa cicatrização, menos chance de problemas, hematomas, seromas, e também para que elas possam ter uma manutenção do resultado a médio e longo prazo. Se você quiser saber mais sobre o assunto, inscreva-se no nosso canal no YouTube e siga assistindo os nossos próximos vídeos.